E começamos mais um episódio da nossa série Construindo uma carteira de investimentos do zero e com a ajuda da IA. Hoje o nosso quinto episódio, que eu vou trazer a correção da planilha, né, que eu apresentei no nosso último episódio, onde eu fiz os aportes do mês, já comecei a fazer o rebalanceamento com base nos valores que eu queria investir para chegar mais próximo daquele nosso objetivo de 33% de produtos, né, de ativos dentro da nossa divisão macro. Já estou aberto aqui a planilha 3.0, né, eu tive que fazer algumas correções, principalmente na parte de aportes, e aproveitei também, já deixei meio coloridinha ela aqui, para que a gente consiga ver os resultados de maneira mais facilitada. Então, eu vou deixar o link dessa planilha corrigida na descrição, mas não baixem e comecem a usar sem antes assistir esse vídeo aqui, que eu vou explicar como baixar, como utilizar essa planilha, senão vocês vão ter uma ferramenta excelente que na verdade não vai servir de nada, porque vocês não vão saber usar e vão zoar tudo. Antes disso, o que aconteceu daquele dia do último episódio, do quarto episódio, para agora? Simplesmente, né, aquelas compras que eu fiz, né, com base, né, na estratégia, se bem que no meio do processo teve algumas decisões que eu tive que tomar, porque a planilha ela estava errada, a IA esqueceu de colocar uma questão importante, né, para fazer os aportes, mas eu consegui visualizando, consegui mais ou menos sanar esse problema ali, tomando as decisões rapidamente. Então, deu tudo certo, né? Ficou bem dentro do que a gente já esperava. E aí, depois que eu fiz aquelas compras, foi pago a nota de corretagem normalmente. E depois eu simplesmente subi os valores aqui. Na verdade, atualizei. Eu vi quantos itens, quantos ativos eu comprei de cada um, né, dos itens, dos ativos no caso, e atualizei meu preço médio. E aí, essa planilha agora ela está atualizada exatamente como está lá no sistema, lá na B3, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a planilha atual, tá? Depois dos aportes, ó, teve um aporte de R$ 500, né? Quase R$ 500 no nosso último vídeo, então o total investido subiu para 3.967 e o valor atual 3.878, tá? Então, considerando aqui uma perda temporária, porque né, a carteira ela vai trabalhar, é isso mesmo, então, uma rentabilidade menos 2,24. E nessa planilha eu deixei aqui já vermelhinho é tudo que está caindo, tudo que está, né, com uma rentabilidade negativa, e verdinho é tudo que subiu, né? Então tem algumas ações aqui que subiram 5%, 4%, 0,9%, mas a grande maioria delas caindo 20%, tá? Mesma coisa os fundos imobiliários, os fundos agora também performando, né, em queda, tá? Alguns apenas em alta. Já o VT, que é o ETF dolarizado, subiu, né, considerando o preço médio, 2,17%. Total, então, de rentabilidade, menos 2,24%. Né? Nem um mês de carteira, agora vai completar o mês, isso é natural dentro do processo. Eu comprei, a bolsa já estava em queda, se eu tivesse comprado há um mês, 2 meses atrás, ela estaria mais em queda ainda, né? Mas a bolsa bateu recordes históricos de 200 mil pontos, acho que é 200 mil, então não é nada comum cair e chegar a 120, igual já chegou, tá? Isso é o processo, é o mercado acontecendo e a gente investe mesmo assim, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, aqui está o valor atualizado, né? E olha a planilha anterior como estava, com os valores antes do aporte. Então, antes do aporte, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui para baixo isso daqui. Ai, o que que aconteceu aqui? Espero que não tenha acontecido nada. Aqui. Olha como é que estava a planilha antes, tá? Planilha antes, ó, 3,474 de investido, valor atual 3,885. Se eu mantivesse como estava, se eu não comprasse nada, deixasse exatamente como estava, ela estaria exatamente assim, com
valor investido, valor atual, essa perda de 88, uma rentabilidade de menos 2,55, tá? Como eu fiz aportes em ações e elas tinham caído naquele dia, né, comparado ao dia que eu comprei, então o nosso preço médio diminuiu. Olha só, por exemplo, BRSR6, RI, é só olhar aqui, ó, só olhar o preço médio: 14,78, 9,23, 11,09, 42,53. E agora comparando com a planilha, e a rentabilidade menos 2,55. E agora comparando com a planilha atual, que eu acho que eu fechei. Eu fechei mesmo. Não sei por que cargas d'água ela fechou. Então eu vou abrir novamente. Essa daqui. Aí. Olha só a diferença. Aumentou o total investido, ó, a rentabilidade ficou menos negativo. Por que menos negativo? Ou seja, subiu um pouquinho. Porque eu diminuí meu preço médio. Então, se eu comprei por um valor, depois eu comprei por um valor mais baixo, meu preço médio caiu. Então, isso aumenta a minha rentabilidade ou diminui mais a minha perda. Por isso que a estratégia da carteira é comprar mesmo enquanto cai, para ver se reverte essa perda. Não é 100% de certeza que isso vai acontecer, mas a possibilidade é maior. Olha os preços médios: 14,42, 9,21, 11,14. Se eu ver como é que estava antes, 14,78, 14,42, já caiu um pouquinho. 9,23, 9,21, já caiu um pouquinho. A JHS acho que aumentou, vamos ver. 11,09 e agora o preço médio 11,14, que eu comprei, ela estava um pouquinho mais cara, porque por conta da decisão não era nem para ter comprado, mas enfim, comprei, por isso que subiu um pouquinho. Olha a Petrobras, antes estava 42,53 o preço médio, agora 40,38. Então, como eu fui comprando naquele dia com elas em baixa, agora o meu preço médio caiu. Um exemplo que ficou bem aqui talvez é a Magalu. Magalu que estava com bastante perda em relação ao valor inicial comprado. Olha a Magalu, cadê? Aqui, ó. 6,50 estava o preço médio dela. E depois foi para, cadê Magalu aqui? 5,53, caiu R$ 1 o preço médio praticamente. Então é isso que faz a carteira ela ir se diversificando, diluindo os riscos, diluindo a perda, porque quanto mais eu abaixo o meu preço médio, depois, quando essa ação se recupera, maior vai ser o meu ganho. Então isso faz parte da estratégia. Então, por isso é importante sempre aportar, buscando rebalanceamento dentro, né, do período ali, comprando aquelas que caíram, tá? Seguindo a estratégia e vendendo aquelas que subiram demais. Eu já expliquei tudo como funciona, né, a estratégia nos vídeos anteriores. Então, corram lá, assistam se não assistiram. Esse daqui aproveita, já deixa um joinha, deixa um comentário aí, pode comentar qualquer coisa, porque quanto mais vocês comentam, para mais pessoas aparecem, então mais pessoas investem de maneira gratuita. Claro que aqui eu estou fazendo do meu jeito que eu quero, não é uma recomendação, mas um ponto de vista que talvez ajude vocês, tá? Beleza, então. A gente percebe sobre isso, então? Que a bolsa está caindo ainda, teve alguns ganhos já em algumas ações, diminuímos o nosso preço médio, e isso é mais importante dentro da estratégia, né? Como que ficou a distribuição depois, tá? Vou até comparar os dois gráficos, antes e depois de fazer esses aportes, diminuindo nosso preço médio. Olha só, a alocação em ações estava em 24,9%. Agora está quanto? Depois em 29,0%. É isso? 24,9%, agora 29,0%. Então subimos 5% aí mais ou menos, para mais perto da meta de 33. Lembra que eu falei que para chegar lá eu tinha que investir mais de R$ 2.000, acho que uns R$ 2.250. Eu não ia investir isso. Então nós nos aproximamos. Mesma coisa serve para ETF, que antes estava 29,4 e depois ficou 31,2, ó, bem mais próximo da meta 33%. E ainda ele subiu um pouquinho, então está cada vez mais perto. E os fundos imobiliários que já estavam acima, antes eles tinham cerca de 45% da carteira,
e agora eles têm 39,9. Então, tá vendo? Diminuí o que estava excedente e aumentei o que estava faltando. Essa é a estratégia para ficar dentro da divisão macro de 33%, tá? Aqui também na planilha tem as rentabilidades, eu deixei tudo coloridinho aqui, né, conforme os resultados. Aqui já apareceu os dividendos, né? Ah, não, aqui não é dividendo ainda não. Aqui ainda é rentabilidade. Lado esquerdo é negativo, lado direito é positivo, que você consegue ver que a carteira está totalmente negativa. O que é bom para comprar. Então, bora comprar, porque quando vier para o lado direito, a gente ganha mais, tá? Agora sim, os dividendos recebidos, ó, cada ação aqui e fundos imobiliários mostram os dividendos. Teve dividendo caindo até o dia 29, se eu não me engano, tá? A planilha de rebalanceamento se manteve a mesma, de dividendos também só aumentou aqui, que eu recebi dia 26, a 26, que caiu os últimos dividendos, né, que faltavam. Recebi tudo que tinha que receber, R$ 23 mais ou menos, né? Porque às vezes tem uma discrepânciazinha, mas mais ou menos isso, 23,93, o que dá um yield de mais ou menos 0,6% do valor investido, tá? É só pegar isso daqui, dividir pelo valor investido e multiplicar por 100, que a gente tem o IOC, o IOC, né? Yield on Cost no mês, tá? Aliás, eu poderia até pôr uma coluninha aqui para verdade, eu posso pôr uma coluna aqui já mostrando o IOC. Já fica todas as informações no mesmo lugar. Mas, enfim, isso eu consigo também aqui na MyProfit, tá? Que é o que eu vou olhar aqui agora, que é o mesmo sistema que eu já mostrei para vocês antes. Mostram tudo aqui, o que está subindo, o que está caindo, aqui é já na carteira do milhão. 2,24 do jeito que está aqui na MyProfit e na planilha nova, a rentabilidade ela está 2,25. Então, 2,24 é exatamente, é isso mesmo, a discrepância é mínima, tá? Porque tudo está interligado. Outra coisa que eu fiz, o histórico, tá? Ontem foi dia 30, aí hoje é dia 1º de julho, né? Então, ontem eu peguei, vim aqui e coloquei o mês, fui na carteira e olhei quanto que eu investi nesse mês, né? Quanto que eu investi nesse mês, né? Total de aporte, esse daqui. Total investido, como praticamente tudo que eu investi foi basicamente no mês de junho, né? Porque eu comprei antes, mas entrou só no mês de junho. Todo o valor investido é exatamente o aporte. O valor atual do dia 30, quando fechou o mercado, apesar do mercado americano continuar funcionando, não importa, eu peguei o valor que estava aqui, né? Na hora que eu preenchi, tudo certinho. Coloquei também as perdas, a rentabilidade total. Ontem, quando eu fechei, estava menos 1,95. Então, comparado a ontem, caiu mais um pouquinho hoje, tá? Então, anota as porcentagens de cada uma dos ativos, né, das fatias dos ativos, também anotei, porque assim eu tenho uma fotografia de como estava a minha carteira no final do mês. Aqui eu já tenho uma clareza muito boa do que vai acontecer em todos os meses que eu vou preenchendo, e ele vai montando uns gráficos, né? Aqui só está mostrando o gráfico de aporte, né? Mais nada, depois eu posso melhorar isso aqui. Lembra que eu fiz daqui só toque de caixa, tá? Porque eu ia usar a MyProfit, mas ela não ia me dar clareza. Então, só fiz essa planilha aqui de maneira rápida mesmo. E para mim foi muito mais do que suficiente. Com todas essas informações, eu já sei exatamente o que, que eu tenho, o que está acontecendo e o que, que eu preciso fazer, tá? Então, dessa planilha não deixa nada a desejar e vocês vão estar ganhando ela aí gratuitamente, ganhando gratuitamente, tá? Que mais? Depois que fiz tudo isso, meu mês fechou. Agora começamos um novo mês, mais um mês de aportes. Eu vou investir, eu vou aportar daqui uns 15 dias, lá pelo dia, entre o dia 15 e 25, eu aporto, né? Geralmente. Por escolha minha, pode ser no começo do mês, pode ser no final do mês, não ia nem se preocupar com isso. Se bem que pode ser que se eu comprar agora, daqui 15, 20 dias, elas já subiram, eu vou pagar mais caro, mas a gente não sabe, então não tenho por que ficar preocupado com isso. Por conveniência, eu faço isso lá entre o dia 15 e 20 do mês corrente, tá? Beleza. O cálculo do IOC que eu ia mostrar, né? Só para ter ideia aqui. Se essa barrinha sumir da minha frente, eu agradeço. Aí. Vocês acham que não estão vendo essa barra.
Deixa eu ver. Rentabilidade não, é painel de proventos, aqui. Só para ver o cálculo do YOC, que é mais ou menos o quanto que a gente, de rendimentos, a gente faturou esse mês, né? Vou colocar personalizado aqui, só no mês de junho. Junho, do dia 1º ao dia 30. Filtrar. Tá. E aí aqui por categoria. E aqui eu olho, carteira do milhão, mais ou menos 0. Aqui tem um pouquinho a mais, porque tem um fundo a mais que pagou aqui, mas ó, mais ou menos 0,68 deu, tá? Aliás, 0,68 deu o IOC. O dividend yield ficou bem parecido. Então foi R$ 23 que eu recebi, que está precisando 29, porque tem um fundo que está aqui que não deveria estar, mas enfim, tá? Porque eu comprei dois dele e eu já tinha um, né? Comprei mais um, fiquei com dois. Lá na outra planilha já está, mas essa discrepância é totalmente plausível, tá? Enfim, IOC de 0,7 mais ou menos. O ideal é chegar aí perto de 1, 1,5, 2, né? Mas isso é com o tempo que as coisas vão acontecendo, tá? As ações, fundos imobiliários, enfim. Nosso foco é valorização também, né? Ganhar mais com os rendimentos e dividendos, mas o foco é valorização, né? Fazendo a carteira, usando a carteira para que ela se valorize, tá? Que mais? Que mais? Deixa eu tirar essa barrinha daqui. Voltando para a nossa planilha nova, que é essa daqui, tá? Que tinha de errado na planilha antiga? Na planilha antiga, o aporte, ele simplesmente pegava o valor que eu ia aportar e dividia em todas as ações. Só que ele não estava levando em consideração a estratégia, que é o quê? Eu compro primeiro a que está em queda, que está mais desvalorizada, até, né, que eu mais ou menos atinja uma determinada cota, né, de divisão entre as mais que mais caíram. Depois que passa por esse filtro, comprar aquelas que mais caíram, se sobrar dinheiro, eu divido entre as outras que estão, né, que não caíram tanto. Por quê? Porque isso faz com que eu diminua meu preço médio, ao mesmo tempo que eu subo o valor, né, da porcentagem desses ativos dentro da minha carteira. Então, a primeira métrica é comprar aquilo que mais caiu. Se eu for comprar, né, se eu precisar usar dinheiro dentro das ações, eu vou fazer isso. E depois dividir entre os outros. Então, isso ela fazia de maneira direta, né? Essa planilha é a nova, essa daqui que é a velha. Não, deixa eu ver, rebalanceamento. Isso aqui. Essa aqui já está com o negócio. Tá, cadê? É a usar. Isso, essa daqui. E aí, o que que eu fiz nessa aqui? Eu coloquei esses filtros, tá? Só que são filtros muito, como que eu posso dizer assim? Não dá para fazer só por fórmula de Excel. Dá para fazer, mas fica mais complicado. Aí eu fiz na forma de um script, né? Eu não, na verdade eu pedi para a IA, eu não mostrei aqui, mas eu contei para ela o que que eu queria fazer, o que que a minha planilha estava dando de resultado e o que eu queria que ela fizesse por mim. E ela sugeriu, falou, olha, vamos fazer um script nesse sentido, seguindo a estratégia, porque daí fica algo mais fácil de calcular e não fica passível a erro. Eu falei, então beleza, então faz isso. Aí ele fez, né? Me ensinou também a colocar o script na mesma planilha que tinha antes. E aí agora a nova planilha, volume 3, a versão número 3.0 está aqui, tá? E como que utiliza essa questão do aporte, tá? O aporte agora é só vir aqui colocar qualquer valor. Vamos supor que eu coloque R$ 500. Coloque aqui. Ele já vai calcular aonde eu tenho que colocar, né? 336 em ações, 249 em fundos imobiliários, para ficar mais perto do valor da meta de 33% da carteira. Só que nota que quando eu coloquei aqui, ele não mudou nada aqui embaixo. Por quê? Porque eu preciso apertar nesse botãozinho aqui, ó, calcular aporte. Aí ele vai seguir a estratégia. Aí faz o script em execução, beleza, foi tudo colocado aqui.
E agora aqui ele mostra exatamente, ó, quantas eu tenho que comprar de cada uma delas. Então, teoricamente, as que mais, né, ó, as que mais caíram, elas que vão ter que comprar mais. Claro que tem o valor do valor delas também, mas olha só, essa aqui da Magalu tem que comprar duas, essa tem que comprar duas, que caíram tudo 20, 19%. Aquelas caíram menos, menos, e como sobrou dinheiro, ele distribuiu para os restantes. Então, a planilha já ajuda a fazer isso agora. E mais ainda, ele mostra exatamente o quanto eu vou investir, ó. Ele leva em consideração o preço atual, né, e a quantidade sugerida. Ó, preço atual, quantidade sugerida, e aqui ele está vendo como que eu vou gastar de dinheiro. E por isso que já tem o valor, ele já sabe exatamente o valor aqui, ó, 286,17, 286,40 é o que estava distribuído lá em cima, então vai ficar dentro do valor que eu preciso investir, tá? Aqui é sem levar em consideração a taxa de corretagem, tá? Então, lembrando que o custo vai ser um pouquinho maior, só que depois a gente vai jogar no preço médio sem problema nenhum, tá? Beleza, mesma coisa para o ETF, ó, só que o ETF é mais fácil, porque ele já está bem mais sossegado, porque ele é 100% da carteira onde ele está. E ele está subindo, o dólar subiu um pouquinho, então no VT também sobe. Então, por isso que o resultado ele também vai subir. No VT está segurando a carteira por enquanto. Então, basicamente é isso que tem diferente, tá? É só colocar o valor aqui e clicar em calcular aporte, vai estar tudo definido, tá? Quando vocês baixam, eu vou ensinar vocês a baixar a planilha agora. Depois que vocês baixarem, como que preenche? Vocês viram como que eu preenchi, né? Não, não viram, acho que já estava preenchido, mas é bem simples. É só vir aqui, ó, os únicos lugares que vocês vão alterar é a quantidade que vocês compraram e o preço médio. E isso tá na nota de corretagem, ou tá na B3, ou tá no próprio aplicativo do banco, tá? Se você na nota de corretagem, vocês vão ter que pegar o preço médio, o valor das ações, dividir ali, também colocar o custo que tiver de emolumentos e taxa da B3. Se não, vocês fazem na mão, se não, vocês vão direto lá no painel do investidor, na B3, e lá já vai ter, né, o custo médio. Pode usar o de lá também, tá bem mais tranquilo. Agora na Profit ele já calcula para mim, inclusive, as taxas. Então eu já peguei de lá e coloquei aqui. Não fica perfeito, não fica perfeito, mas dá menos trabalho. E para mim, centavos, nesse caso, ainda não vai fazer diferença, tá? Ah, porque depois, né, quando for fazer as declarações, a gente vai sempre baixar, né, o demonstrativo da B3, vai utilizar os valores que estão lá, ou vai usar um sistema para fazer isso. Eu tenho o IR Trade, né, que é quem faz essa parte para mim bem exata. Eu prefiro não gastar meu tempo com isso, então eu pago alguém para fazer. Lá eu mando as notas de corretagem, eles mandam tudo certinho para mim na Receita Federal, porque lá tem que estar certinho, né? Pode ter algum desvio, mas nem tanto. Aqui o desvio também pode ter, né? Mas aqui é mais para clareza, então tá tudo certo. Então vocês vão preencher a quantidade e o preço médio de tudo. Basicamente isso nessa aba aqui, ó. Não tem mais nada para preencher. Na aba gráfico não vai precisar preencher nada, que é tudo automático. Aporte, a única coisa que vocês vão colocar é o valor do aporte, porque ela vai fechar, né? Todas as ações vão estar aqui exatamente nesses mesmos lugares onde estão as minhas. Então, o que que vocês vão fazer? É só substituir os meus ativos, tá? E os meus valores por aquilo que vocês comprarem. E se vocês não forem comprar todas essas ações aqui, não for usar todas as colunas, vocês podem pegar e deixar vazio, né, os espaços que não vão colocar nada. E se vocês tiverem mais, eu acredito que vocês podem vir aqui e adicionar linha. Quando você insere linha, né, sempre no meio, nunca perto das fórmulas, aí ele automaticamente vai preencher as outras para vocês. E tem que fazer isso em todas as abas aí que tem cálculos, tá? E aí vocês conseguem. Gráficos, a mesma coisa. Aporte é só aqui que vocês mexem. Rebalanceamento é tudo automático, ele deve preencher sozinho também, tá? Se não, é só vir aqui e colocar os valores. É tudo que é fórmula, vocês não mexem, só o que é valor digitado que vocês podem mexer. Dividendos, a mesma coisa, aqui é tudo colocado. Só a última fórmula que não, né? Que ela já é uma fórmula. Então, olhou que tem fórmula, não mexe. Viu que pode editar que não tem fórmula, aí mexe. E aqui, todas essas linhas vocês vão ter que preencher
os valores. Não tem segredo, tá? Só vir aqui, substituir esse valor aqui. Quando vocês colocarem um nome diferente aqui, ele vai atualizar em todos os outros, tá? Como eu vou ficar sempre com 20 ações e 15 fundos em um ETF, essa planilha eu vou usar, não vai ter linha adicionada. Se vocês quiserem usar para outras estratégias de vocês, aí fiquem à vontade. Tá joia? Vou disponibilizar só porque eu sou legal, tá? E o que que vocês vão fazer para poder baixar essa planilha? Aqui na descrição tem o link. Eu não sei se ele vai estar clicável, qualquer coisa vocês tentam copiar e colar. Não sei se eu vou ter que ver uma maneira, se dá para fazer. Não sei se o YouTube permite link desse jeito, mas enfim, eu vou dar um jeito. E aí vocês vão copiar, vão no navegador de vocês e vocês vão copiar aqui, ó. Vou até abrir uma nova abinha aqui e vão copiar a planilha, ó. Copiar o link, tá? Ou clicar no link. Aí o que que vai acontecer? Vai abrir direto a planilha, que ela está no Google Sheets. Ela está totalmente funcional. Mas vocês não podem usar essa planilha aqui. Essa daqui vocês não podem. Vocês têm que fazer uma cópia, tá? Façam uma cópia. Aí, ó, faz uma cópia. Cópia de cópia significa que ela vai ter uma cópia, vai salvar no drive de vocês, tá? Por quê? Porque se vocês alterarem essa, outra pessoa que for baixar vai estar tudo com os dados de vocês. Então precisa fazer uma cópia, senão vai bugar tudo e eu não vou ficar resolvendo esses problemas, tá? E aí, ó, o arquivo e a funcionalidade também serão copiados. Confira o script anexado. Não precisa conferir nada, é só fazer uma cópia, tá? Fez a cópia, já vai abrir a cópia da cópia, e essa daqui agora que vocês podem até fechar essa janela, né, para não correr o risco de editar essa daqui. Fecha essa janelinha aqui e vai ficar só com a cópia da cópia, tá? E aí, o que que eu faço? Mesma coisa que eu disse lá atrás, só substituir os nomes, os valores e as quantidades aqui sem problema. Quando vocês forem calcular o aporte, vai dar um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente não. Vai ter uma coisa a mais para fazer, que é isso daqui, ó. Quando você baixa uma planilha pela primeira vez, ela tem script, você precisa rodar esse script a primeira vez. Você vai ter que autorizar que isso aconteça. Então, quando você calcular em aporte, ele vai aparecer script em execução. Pode ser que ele dê um erro e peça para você autorizar. Pode ser, ocorreu um erro. Detalhes, vamos ver o que que ele vai pedir aqui para mim. Ocorreu um erro. Vamos ver se eu vou ter que autorizar isso daqui, dispensar. Vamos ver de novo. O script anexado a esse tema precisa da sua permissão. Vai aparecer isso daqui, autorização obrigatória. Então, se der erro, é só tentar de novo, ó. Ok. Aí, o que que ele vai aparecer? Vai aparecer essa telinha aqui, ó. O Google não verificou esse app. Aí, você vai em avançado. Pode ficar tranquilo que não tem vírus, tá? Você vai, ó, continua apenas se você entender os riscos e confiar no desenvolvedor. Aí, cadê? Acessar projeto sem título. Pode acessar. Pan, colocou aqui. Este app não foi verificado, blá, 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 blá. Ele vai pedir que vai pedir para fazer alterações, porque ele vai fazer alterações, né? Porque você vai editar um arquivo, uma planilha. Então você clica em continuar. E aí pronto, ó. Quando você autorizou tudo, tem que estar logado e tudo mais. Aí pronto, aí ele já vai calcular, ó. Agora ficou certinho. E é só a primeira vez que isso acontece, tá? Porque quando você for fazer de novo, ó, 1.500 e for calcular o aporte, ele não vai precisar mais daquela autorização, porque você já alterou uma vez, autorizou uma vez, ó. Aí calcula tudo direitinho, certo? Então, aí ficou fácil, agora ficou muito fácil, colocando dinheirinho e a planilha ela resolve tudo isso para você, né? Lembrando que essa planilha ela segue a minha estratégia, tá? Se você estiver seguindo outra estratégia, aí talvez não faz sentido você usar essa planilha, tá? Porque senão ela vai ficar, é só para ver a rentabilidade, né? Mas se você for usar o aporte, ele vai usar a minha estratégia. Então fica a critério de vocês.
Feito isso, aí sim, você já tem a planilha de vocês, vocês vão usar essa versão que vocês copiaram. Então, mais uma vez, não mudem os dados daquela que vocês baixarem, né, daquele link que eu mandei. Façam uma cópia antes. Fazendo essa cópia, não vai ter problema nenhum na planilha de vocês. Então, eu acho que é isso. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu comentário, se inscreva no canal, convide, né, as pessoas que querem olhar, né, sobre investimento. Aqui eu estou falando tudo muito coloquial, não estou explicando nada técnico, eu estou fazendo o dia a dia que é. Quem sabe investir, começa a investir, não fica atrás disso, fica atrás de o que que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, como é uma estratégia, é uma situação. Eu criei a minha com base em que eu aprendi, né, para eu não ficar dependendo das pessoas. Tenho os meus resultados, poderia ser melhor, mas poderia ser pior também. Invisto em outras coisas, então isso é o mais importante, que a gente continue investindo, continue fazendo o que precisa ser feito, porque é o nosso futuro. Beleza? Planilha, então, acho que não tem mais nada, né? Eu só vim para trazer essa planilha e mostrar para vocês mesmo, não tem segredo, tá? Gratuito, podem baixar e me contem nos comentários se vocês estão seguindo, se estão gostando, se vão usar essa planilha e fiquem atentos para o próximo episódio, que eu acho que deve sair daqui uns 15 dias, quando eu for fazer os aportes, né? Eu vou mostrar, vou vir aqui e vou fazer exatamente as mesmas coisas, porque como eu disse, é algo que eu já faria, eu só estou documentando isso e gravando para quem quiser, tá? Então, para mim, é sem um viés, né? A menos que você, Adriano, eu quero acompanhamento, eu quero a mentoria, né? Não só de investimento, mas de organização. Quero saber daqueles investimentos que você faz de leilões, de joias, fundos de imóveis e tudo mais, como que funciona? Aí manda uma mensagem, tem meu Instagram aqui, tem meu WhatsApp, só mandar mensagem para mim e a gente conversa. Tá joia? Então, até o próximo episódio, onde eu vou trazer o aporte do mês. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu venho trazer. Tudo que eu for mexer em relação a isso, eu vou trazer, porque esse é o meu objetivo. Então, bora comprar mais para diminuir o preço médio e vender quando tiver lucro. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.